Oi, meus amores! E aí, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Com a Prolu tá tudo bem, graças a Deus. Bom, na aula de hoje nós vamos dar continuidade às sílabas complexas. Só que hoje nós vamos falar dos diferentes sons da letra R. Esse assunto é um assunto complexo, é um assunto difícil, então eu peço que vocês prestem bastante atenção na explicação da Pro, tá certo? Porque na próxima leitura eu vou cobrar que vocês leiam direitinho os diferentes sons da letra R, tá certo? Então vamos lá. O R no início da palavra tem o som forte. Vamos ver que som é esse? Os exemplos: rato. Rato, o R tem um som forte. Rosa, o R tem um som forte. E por último, rádio. Rádio tem um som forte. Então, o R, quando tá no início da palavra, tem um som forte. Agora vamos ver o R em outra posição e como fica o som dele, tá certo? O R no meio das palavras, antes ou depois das consoantes, também tem um som forte, igual rato, rosa e rádio. Vamos ver o exemplo? Genro. Observem aí a letra que está destacada de branco, a letra N. É uma consoante e o R vem logo depois. Então, se a regra é o R antes ou depois das consoantes, tem um som forte. Então, o N está perto do R, logo o R vai ter o som forte. Por exemplo, genro. Outro exemplo, guarda-chuva. O R vem antes da letra D. A letra D é uma consoante ou é uma vogal? É uma consoante. Então, o R tem um som forte. Por exemplo, como é que faz o som? Guarda-chuva. Então, entendemos que o R no início da palavra e o R no meio da palavra que vem antes ou depois de uma consoante tem um som forte. Como esse som? Rato, rosa, rádio, genro e guarda-chuva. Tá certo? Vamos pro próximo. O R entre as vogais tem um som fraco ou um som brando. Tá certo? Vamos ver o exemplo. Coração. Olha como o R mudou o som. Coração. Por que o R mudou? Porque antes dele vem uma vogal, que é a letra O, tá vendo destacada de verde? E depois dele vem a vogal, que é a letra A. Então, se o R tá no meio de duas vogais, o R fica fraco. Como é o som? Coração. Outro exemplo, cadeira. O I e o A está antes e depois da letra R. Então, tem um som cadeira. Tá certo, meus amores? Vamos agora ver as palavras que necessitam do RR. Mas para que o R tenha o som forte entre as vogais, é necessário que seja duplicado o R, ou seja, se o R entre as vogais, um R sozinho tem um som fraco, se a gente precisa que o R fique com um som forte entre as vogais, a gente precisa duplicar o R. Por exemplo, carro. Se tivesse só um R aí, seria caro. Porque quando o R está no meio de duas vogais, um R só, ele tem um som fraco. Mas para que ele tenha um som forte, é preciso colocar um outro R para ficar o som forte, tá certo? Cigarra, carro, carreta. Então, observem que para poder ter um som forte de re, precisa dos dois R's no meio das vogais, tá certo?
E agora nós vamos ver outro som. O R nos encontros consonantais. O que são encontros consonantais? São quando tem duas consoantes juntas. Por exemplo, tem um som fraco. Por exemplo, prato. O P e o R são duas vogais, ou são duas consoantes, perdão. Então tem um som fraco. Prato, fraco, porque tem o F e o R. São duas consoantes. Outro exemplo, trabalho. O T e o R são duas consoantes. Então, logo o som vai ficar fraco. Trabalho. Tá certo? Então, vamos revisar o que a gente aprendeu hoje. O R no início das palavras tem um som forte. Qual foi o exemplo que a gente usou? Rato, rosa e rádio. Prestem atenção no som. O R antes ou depois das consoantes tem um som forte também, que foi genro, não foi? Guarda-chuva. Então, quando vem antes ou depois da consoante, tem um som forte. O R entre as vogais, um R só, tem um som fraco. Qual foi o exemplo que a gente colocou? Caro, careta, porque a vogal tá antes e depois da letra R. O R tá no meio. Quando tem um R só, o som fica fraco. E quando tem dois R's na palavra, antes e depois das vogais, o som fica forte, como carro, carreta, tá certo? E por último, o R nos encontros consonantais tem um som fraco, como fraco, prato, trabalho, tá certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me chamar no WhatsApp, mandar um áudio ou me ligar que a Pro ensina, tá certo? Ou até mesmo na videochamada que a gente faz. Agora nós vamos para a atividade. Vocês vão abrir aí o livro de vocês na página 93 e 94, tá certo? E na página 96 e vão fazer atividade, tá bom, meus amores? Qualquer dúvida pode falar comigo. Um beijo e fiquem com Deus. Essa foi a aula de hoje, meus amores.